Brasil. Pois é, a gente vai falar bastante sobre esse jogo, mas a gente abre o programa falando sobre o Corinthians. E, aliás, tem uma enquete para a galera do YouTube aí, para vocês já irem votando e palpitando. A pergunta é, o Corinthians hoje apenas vence, goleia, empata, mas avança nos pênaltis, ou será eliminado? Corinthians que enfrenta a Universidade Central, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, e precisa de um resultado positivo, porque deixou a desejar muito na primeira partida lá na Venezuela, um empate por 1-1. Um Corinthians que foi muito preguiçoso, apático, então, aumentou a responsabilidade e hoje precisa do resultado. Vocês estão vendo aí na nossa tela, o Corinthians hoje, André Hernan, goleia, apenas vence, empata e avança nos pênaltis, sofrido ou será eliminado? Eu acho que o torcedor e o PVC fez uma pesquisa muito boa aí de muitos jogos que o Corinthians tem um público acima dos 40 mil e hoje vai ser assim na Neoquímica Arena. Esse torcedor do Corinthians que lota a Neoquímica Arena merece uma goleada, merece uma grande apresentação. Como aquela coisa, eu não gosto daquela coisa, o Corinthians tem obrigação, ninguém tem obrigação de nada. O Corinthians tem obrigação de chegar lá e fazer um bom trabalho, como todos os jogadores são trabalhadores, funcionários do Corinthians, tem que ir lá e desempenhar bem. Ponto, essa é a obrigação. O Corinthians tem como time grande, vencedor, campeão do mundo, campeão da Libertadores, tem time para ganhar do time venezuelano que é inferior. Eu entendo que vai vencer, vai se classificar. Então, assim, vai vencer. Eu acho que se eu fosse votar na enquete, mas pelo torcedor do Corinthians que lota a arena, eles merecem uma goleada. Mas na enquete eu fico como vai vencer. Deixa eu colocar uma coisa justa só. Eu fiz a pesquisa hoje mesmo, como o Hernan deu crédito. Obrigado, Hernan. O site Meu Timão tinha feito a pesquisa até o 20º jogo, depois veio atualizando, eu atualizei a pesquisa. E chegou aos 25 jogos, chega hoje aos 25 jogos, nos 24 anteriores deu 1.013.896 pagantes. Pagantes. É importante essa separação, porque a média de público pagante nesses 24 jogos é 42 mil. Você quer ver uma coisa que é incrível? Aliás, se a gente vê a arte na tela aí, já vamos colocar, a gente vai chamar um convidado aqui, um convidado não, um integrante da nossa equipe que já vai entrar aqui com a gente, mas já que o PVC já deu a letra, vamos colocar já aí na tela, porque é importante valorizar a fiel torcida, porque ela faz toda a diferença para o Corinthians e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai ter um público maravilhoso de novo, mais de 40 mil torcedores no estádio, o Corinthians que já tem a maior média de um time nos estaduais na Série A, nesse Campeonato Brasileiro, 43.450 torcedores por jogo e hoje não vai ser diferente. Então o PVC trouxe aí essa pesquisa que ele fez dos últimos, é o 25º jogo seguido, né, PVC? Isso. Que o Corinthians vai ter mais de 40 mil torcedores em campo acompanhando, em campo porque entra em campo mesmo a Fiel acompanhando essa partida. Você quer ver uma coisa que é impressionante? É a primeira vez que o A Corinthians gente está vendo ali, na tela, a média de público dos estaduais. Então, o Corinthians, 43.450, já é bem acima do segundo colocado, que é o Cruzeiro, com 34.701, PVC. O Palmeiras tem jogo em Barueri também que derruba, mas também teve boicote de torcida que também ajudou a derrubar e é o terceiro. O impressionante é o Flamengo em sexto lugar. Mas o Corinthians, se você for buscar, vamos voltar lá em qual foi o recorde de público na história do futebol em São Paulo. Foi Corinthians e Ponte Preta, 9 de outubro de 77, segundo jogo da decisão, que deu 138 mil pagantes e 146 mil presentes. Mas, naquele campeonato, o quinto jogo de trás para frente na campanha, ou seja, quando o Corinthians estava se aproximando de ser campeão, depois de 23 anos, o Corinthians pegou a Portuguesa no Morumbi para 35 mil. E o Morumbi tinha 150 mil lugares. Então, o impressionante dessa lista é a sequência. Porque mesmo em 77, quando um jogo grande tinha mais gente, não tinha todo jogo um público tão grande. Nem como desta vez. E chama atenção também como nos momentos difíceis de jejum, de fila, a torcida se une e se faz presente, né? Como foi em 77,
como é também agora, não um jejum tão grande, mas o Corinthians também aí vive de um período sem títulos. O maior desde 77. Desde 77. Então, e como a torcida, ela tá do lado ali, mesmo nesses momentos difíceis. Vamos chamar para nossa conversa alguém que entende muito de Corinthians? Samir Carvalho. Cadê ele aparecendo? Com o cafezinho. O cafezinho tá sempre ali. Samir. Vou te trazer para essa conversa na hora aqui. do Samir. Olha lá, o café dele sempre pronto. Vai ser Aliás, chato. podia trazer pra gente aqui também. O André Hernan, que é bom de cortar no estúdio, porque ele tá um cara de chá. pede o café para nós. Tá um cara de chá isso. Tá com água mineral. O Hernan deixou a cachaça que sugeriram para ele para trás, ficou na aguinha porque ele é muito responsável. Depois do jogo, quem sabe, vem a cachaçinha. E o pato no tucupi. Pato no tucupi. Às Samir! 10h30 da noite. Vou embora para estar no estúdio amanhã. Tá bom. Ele tá preparando pro carnaval, ele tá de detox. Eu trabalho. Ele falou, tá no detox pro projeto Carnaval. Ô, Samir, boa tarde pra você. Chega mais aqui no De Primeira. Conta pra gente mais sobre esse Corinthians. Daqui a pouco a gente vai dar o provável time, a escalação, tudo bonitinho. Mas quero voltar à discussão que a gente vinha tendo aqui. O Hernan chegou a falar, a gente estava com a enquete aqui, né? O Corinthians hoje goleia, vence com dificuldade, passa nos pênaltis, ou vai ser eliminado, enfim, né? Espero que não, a torcida espera que não. Mas a gente está já fazendo essa perspectiva, né? Essa previsão desse Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem a obrigação de ganhar, sim, porque é um adversário muito frágil, né? Um adversário que não tem nenhuma tradição. E o Corinthians, com o seu poderio, para mim, ele tem obrigação. Qual é o termômetro? Se o Corinthians não passa hoje, é um vexame histórico, não é? Não? Como é que você vê esse jogo de hoje? Boa tarde, Luísa, PVC, Hernan, todos que nos acompanham de primeira. Para mim, seria o maior vexame da história do Corinthians. Eu acho que até mais do que o Tolima, porque o time da Venezuela parece um time semi-amador. Tinha Luísa, tinha uma criança em campo, né? O jogo começou, falei, invadiram o campo, ninguém vai pegar? Tinha uma criança em campo, o Corinthians não jogou bola nessa partida, né? O Hernan tem razão que ninguém tem obrigação de nada, mas o Corinthians tem obrigação de correr em campo. Isso tem, o jogador de futebol tem que correr em campo. O Corinthians entrou com uma altivez muito grande, tanto que o vestiário foi quente depois. Todo mundo entendeu que o Corinthians realmente jogou sem vontade naquela partida. Alguns jogadores já até acabaram reconhecendo isso, admitindo publicamente. O próprio Emiliano, né, falou que esse jogo nunca mais deve se repetir aí no Corinthians, e é o que a torcida espera. Então, o Corinthians hoje tem que entrar com muita vontade em campo, porque é uma goleada que o torcedor espera. Eu ouso dizer que se o Corinthians vencer por 1 gol de diferença, tomando aqueles sustos no final, Luísa, a torcida ainda vai pegar no pé, não vai aceitar. O que o torcedor corintiano espera hoje na Neoquímica Arena é uma goleada diante da UCV, o time da Venezuela. Seria um vexame maior do que o do Tolima, se o Corinthians for eliminado hoje? Não, eu acho, Luísa, que hoje não tem razão, antes do jogo, de cogitar o vexame. O Corinthians vai ganhar da Universidade da UCV, da Universidade Central da Venezuela, vai ganhar e vai classificar. Depois pode ser, hoje tem Barcelona de Guayaquil e a Nacional que decide o próximo adversário do Corinthians, e o próximo adversário vai ser mais difícil do que o UCV, qualquer que seja o adversário, provavelmente o Barcelona de Guayaquil. Então, porque no primeiro jogo foi 1-0 para o Barcelona, né? Em Quito, e hoje joga em Guayaquil. Então, em tese, o Barcelona ganha o jogo e classifica, e o Corinthians... Eu acho, se a gente tiver que estar aqui amanhã para discutir um empate, eliminação nos pênaltis ou derrota, aí nós vamos falar do maior vexame da história do Corinthians. Mas não existe motivo neste momento para imaginar isso, né? O Corinthians, dos últimos 28 jogos, perdeu 1 para o São Paulo. Tem vencido seus jogos, empatou com o Guarani com o time reserva no domingo. Tem tido 42 mil pessoas de média nos últimos 24 jogos. Vai ter o 25º jogo consecutivo com mais de 40 mil pessoas em Itaquera. Ou seja, está todo o ambiente pronto para vencer. Mas vai vencer de 3-0, vai vencer por 4-0, esse é o próximo problema. Hoje o Ramon Dias tem que montar um time que seja competitivo para ganhar da Universidade Central da Venezuela
e para poder jogar domingo contra o Mirassol e ganhar de novo. E o que podemos esperar desse time hoje, Samir? Porque parece que tem algumas dúvidas, né? Ele pode escalar o time com 3 volantes, usando o losango, que é o que ele tem usado aí tradicionalmente aí nessa passagem agora do Ramon Dias. Ele tem utilizado 3 volantes junto com o Rodrigo Garro e uma dupla ali no ataque com Memphis e Yuri Alberto. Mas ele também sinalizou que pode ir com 3 atacantes. O Romero vem sendo um jogador muito elogiado aí nesse momento, né? Inclusive fez 2 gols na última partida contra o Guarani. O que tem de dúvidas e o que você imagina ou sabe que vai acontecer hoje mais tarde? Luísa, eu acredito que o Corinthians começa o jogo no losango, né? A gente tem até o campinho aí com a provável escalação do Corinthians, né? Com o Hugo Souza, né, no gol, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e o Matheus Bidu, que retorna como titular da posição, que eu acho que é justo. No meio-campo, o losango. O José Martínez, que vai fazer a função que era do Ranieri lesionado. André Carrídio na direita, Breno Bidon na esquerda e o Garro centralizado. Na frente, o Memphis e o Yuri Alberto. Qual a outra possibilidade? Né? O que ele testou no treinamento foi o Romero no lugar do José Martínez. É claro, Luísa, que ele pode ter testado isso como uma circunstância de jogo. Corinthians, por exemplo, o jogo está difícil, 0-0, uma retranca venezuelana. Vou mudar o esquema para o 4-3-3. Aí o Romero entraria no lugar do José Martínez, jogaria aberto na direita, o Yuri Alberto seria o centroavante, o Memphis na esquerda, e na linha de 3, né, na primeira linha de 3, na frente aí da linha de 4, ficaria o Carrídio na direita, o Bidon centralizado e o Garro na esquerda. Essa pode ser uma opção, mas ou durante o jogo ou para começar. Eu acredito que ele vai com o losango. O maior acerto para mim do Ramon Dias no Corinthians foi a escalação do esquema, foi encontrar o esquema losango, porque esse esquema favorece o Yuri Alberto e facilita as coisas para o Memphis Depay. O Memphis, a gente vê na questão física que ele não é um jogador hoje para jogar aberto no 1 contra 1, ficar indo para a linha de fundo. Então, os 2 atacantes foi o grande acerto do Ramon Dias, para mim, no comando dele do Corinthians. E o Yuri é o atacante que gosta de atacar o espaço, né? Ele gosta de receber em velocidade. Eu lembro aquele jogo contra o Santos, o Memphis até esperou a hora certa, né, para dar o passe do jeito que o Yuri gosta para marcar o gol. Se você joga com 3 atacantes, o Yuri vai ter que jogar de centroavante. E aí pode ter aquelas caneladas que a gente viu no primeiro semestre, em alguns outros jogos do Corinthians, porque ele tem dificuldades de fazer o pivô. O Memphis jogaria na esquerda. E o Garro jogaria mais recuado, não estaria atrás dos 2 atacantes. Jogaria na esquerda, como jogou o Coronado. O teste que ele fez, que você falou, Luísa, foi contra o Guarani com o time reserva. Então, ele escala o time com 3 zagueiros, com Charles, Michael e o Coronado na esquerda no 4-3-3. E na frente, Thales, o Hector e o Romero. Ele deu essa ensaiada para arrumar um espaço para o Thales no time. Quem sabe escalar o titular no 4-3-3 com o Thales. Só que o Romero marcou 2 gols e aí ele acaba, né, ganhando espaço. Então, eu acredito que ele vai manter o losango, porque é muita coisa, você vai prejudicar muita gente para colocar o Romero. Você prejudica, pelo menos no meu modo de ver, o Yuri, o Memphis, o Garro. É muita troca de posição para você colocar um jogador. Quem sabe numa circunstância de jogo, Luísa. E foi a partir daí que o time deslanchou também, né, Samir? Quando ele encontra o losango, ele favorece o futebol do Yuri Alberto, que não gosta de ser esse jogador que atua centralizado, como centroavante mesmo. Ele gosta de ter mais espaço para se movimentar. Então, me parece que tudo começou a caminhar a partir daí. Agora, queria pensar aqui, se o Corinthians tivesse feito um resultado mais tranquilo na primeira partida, o planejamento não sei se seria o mesmo. Aí eu já jogo para o Hernan para ver qual que é a percepção dele, porque o Corinthians tem agora uma fase decisiva, né? Tanto na Libertadores, apesar de ser uma fase inicial de Libertadores, é um jogo decisivo, porque se perder está fora, e também tem Campeonato Paulista, quartas de final aí no fim de semana contra o Mirassol. Esse planejamento, Hernan, na sua percepção, foi modificado pelo jogo não está sendo fácil hoje, precisa de um resultado. De repente, o Corinthians poderia até descansar alguns jogadores hoje, se já tivesse mais garantido, pensando no Paulistão. Como que você vê esse fato de a comissão técnica ter que se dividir, conciliar as 2 competições agora? Se tivesse um placar elástico lá na Venezuela, o Corinthians poderia poupar uma outra peça.
Levaria todo mundo para a relação, fato, mas poderia começar o jogo como estava fazendo no Campeonato Paulista. Ao longo da partida, colocando o Memphis no segundo tempo, o Yuri no segundo tempo, como estava fazendo no Paulistão. Né? Agora é diferente, né? Você vai começar com o que tem de melhor, mudou, vai para um 4-4-2, e o jogo na Neoquímica contra o Mirassol é um jogo único e vale classificação. Então, assim, agora começa essa sequência do Corinthians, e o Corinthians já estava planejado para isso, né? Então não é nenhuma surpresa. O Corinthians trabalhava com essa possibilidade, sim. São 2 jogos, é Libertadores e é mata-mata de Paulistão. Então, já estava no calendário, já estava no planejamento essa possibilidade. Então, não é surpresa nenhuma. E o Corinthians tem essa, entre aspas, obrigação, como você bem falou, Lu, pela fragilidade do adversário. Enquanto vocês estavam debatendo aí, eu estava trazendo aqui um pouco do que foi ontem a frustração e o vexame do Boca. Eu estava vendo a imprensa argentina falar: o Boca passou um vexame contra o Alianza Lima, com o Barcos com 40 anos, Guerreiro com 40 anos fazendo gol. Venceu ontem nos pênaltis. E o Boca eliminado na primeira fase da fase prévia. Né? E o Corinthians é diferente, né? O Alianza Lima, pelo menos, é um time que tem camisa, é um dos maiores clubes lá do Peru. No caso desse time venezuelano, é muito diferente. Aí é um nível até acima do vexame do que foi o Boca ontem. Então o Corinthians tem que passar. Não dá nem para discutir questão de perder na Neoquímica Arena hoje à noite. E aí, PVC, esse time te agrada? É o melhor para que consiga passar com tranquilidade? Esse time que já vem atuando com o Losango, com os 3 volantes? Ou você seria mais ousado nessa escalação? Eu não gosto dessa definição 3 volantes que a gente usa há muito tempo. Tá. Né? A gente usa há mais de 30 anos. Quando você fazia um meio campo de César Sampaio, Mazinho, Zinho e Edilson, ou quando você fazia Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho, era um losango. Só que era Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho. Hoje, quando você tem José Martínez, Carrilho, que era atacante, Bidon, Yuri Alberto e Garro, você tem 3 meio-campistas que compõem o meio-campo na parte defensiva para liberar o Garro para jogar. E o Bidon não é necessariamente um volante, ele é um meio-campista que tem que construir o jogo. Como o Carrilho, que foi ponta direita e ponta esquerda, é o meio-campista que tem que construir o jogo. E tem construído, fez o gol lá. Então, não é que seja errado dizer 3 volantes. Eu vou lembrar o grande time que o Ramon Dias dirigiu, que era o River Plate, campeão da Libertadores de 96. O meio-campo era Astrada, Almeida, Cedrez e Francescoli. Na frente, Ortega e Crespo. Era um losango de meio-campo. Eram 3 meias. E ele criava o tempo inteiro, criando para ganhar a Libertadores. O grande desafio é pegar esse time e transformar Carrilho, Bidon e Garro na nossa percepção de que são 3 meias, em vez de 3 volantes, com o José Martínez atrás. Que, aliás, tem jogado como meia. Quando ele joga na função do Carrilho hoje, pelo lado direito, ele está construindo demais pelo lado direito. Então, o time está funcionando assim. Para que eu vou mudar? Eu vou mudar para colocar o Romero, porque o Romero fez 2 gols domingo, porque o Romero é artilheiro da Arena. Não tem cabimento, o time está jogando bem assim. Então não tem que mudar. Talvez seja mais uma opção de jogo mesmo, né? Dependendo das circunstâncias da partida. E eu acho que para isso que ele treinou o Romero ontem. Ele colocou o Romero porque vai que o jogo fica complicado. Que a Universidade Central começa a conseguir se defender e fica difícil entrar. É difícil. Aí você coloca o Memphis na área para o jogo aéreo, junto com o Yuri Alberto, abre o Romero de um lado, abre do outro lado o Mateuzinho e começa a levantar a bola na área para tentar ganhar. Então, acho que o Romero é uma alternativa para um jogo que se torne difícil. Ou uma possibilidade para um jogo que tenha ficado fácil no primeiro tempo e eu preciso descansar meu time para o jogo de domingo contra o Mirassol. Tudo vai depender das circunstâncias da partida, né? E é bom que ele tem opções, porque além do Romero tem o Thales Magno, que também está bem. E deve olhar essa briga aí, o Romero tá querendo entrar, eu também tô, né, Samir? O Thales Magno tá de olho aí também numa chance, numa vaga no time, porque ele também vem bem nessa temporada. Sim, ele vem bem no Paulista, é o famoso 12º jogador, só que o Romero está sempre incomodando, né? Então hoje existe essa questão, quem está na frente, né? O Thales Magno ou o Romero.
A questão é que o Tales gosta mais de jogar pelo lado esquerdo, né? Espaço ali ocupado pelo Memphis, e o Romero do lado direito. Então o Romero acaba ganhando mais oportunidades ou saindo na frente aí desta briga. Mas eu acredito nisso, aqui o PVC falando, não tem que mudar e para colocar o Romero, não faz sentido nenhum. O time tá, para mim essa é a melhor formação de meio campo do Corinthians. O meu modo de ver, se você for colocar quais são os melhores do elenco, no meio campo são esses 4 aí. Nem o Ranieri, que era titular para mim, é melhor que o José Martins. Tudo bem que o José Martins, na temporada de 2025, fez os melhores jogos dele com a camisa do Corinthians jogando do lado direito no losango, porque é a função que ele atua, né? Não é losango, mas ele atua no lado direito na seleção venezuelana. Então ele vai muito bem ali do lado direito. Aliás, no ano passado ele fez um jogo do lado direito, foi contra o Vitória no Barradão, e foi muito bem. Então o José Martins ele vai bem na direita, só que tem outro problema. O Corinthians colocou o José Martins do lado direito e aí passou a colocar o Carrídio do lado esquerdo no losango. O Carrídio ficou meio penso do lado esquerdo e caiu de produtividade. E aí você perdeu uma jogada que era a jogada maravilhosa do Corinthians na reta final de 2024, que era o Carrídio dando profundidade e o Mateuzinho atacando por dentro na direita. Então não valia a pena também você apostar no Martins na direita para você perder talvez a jogada que mais deu certo do Corinthians na reta final de 24. Então essa é a melhor formação. Então o Martins está muito bem em 2025, você tem que arrumar um espaço para ele. Eu mesmo escalaria o Martins com o Ranieri à disposição. Como o Ranieri está lesionado, o Martins ganhou espaço para ser o primeiro volante. Então, para mim, esse é o meio-campo ideal, é o ataque ideal. O problema do Corinthians, né, Luísa, é a linha de 4. E aí é uma linha de 4 que a gente tem visto que tem problemas. E o Corinthians ou vai ter que se reforçar, tem o Gustavo Henrique voltando, tem agora o Andileri aí, não sei se a gente vem para ser titular. Enfim, o problema do Corinthians é a linha de 4. Acho que do meio para frente o time está resolvido. Samir, eu tenho 2 perguntas para você. Importantes, muito importantes, extremamente importantes. Enquanto o Dalucena e a Stephanie colocam no ponto o gol do Carrilho lá em Caracas, que é a segunda pergunta, que você não participou dessa enquete, a primeira enquete é a seguinte: o Corinthians goleia por 3-0. Essa resposta está certa ou errada? Eu posso responder. Para mim, assim, aquele torcedor que eu via no radinho, que ainda nem sonhava em ser jornalista, que acompanhava o PVC, Luísa, na ESPN, para mim, 3-0 sempre foi tratado como goleada. Eu até acho mais justo 4-0. Então você não me ouvia. Para mim, 3-0 não é goleada. Não é goleada. Não é goleada. Galera do chat, fala aí com a gente, para vocês. 3-0 é goleada ou não? Goleada é 3 gols de diferença, fazendo pelo menos 4. Também tô nessa. 4-1, 5-2, 6-3, aí é goleada. Concordo. 3-0 para mim, não. Não, 3-0 é goleada? Não, boa. Não, boa. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Você não participou dessa enquete, que eu sou voto vencido, mas Guaramiri concorde comigo. Vamos ver o gol do Carrilho lá em Caracas. É assistência do Memphis que vale 1,5 milhão ou não é assistência do Memphis? Tá no ponto aí, vamos rodar. Não é assistência? Ah lá, a gente tá vendo o lance agora. A assistência do Memphis, pra mim, é assistência. Aí eu discordo do PVC. O PVC acha que não. É pra você, Samir. Não, eu tô curioso para saber por que o PVC acha que não foi assistência. Qual é o argumento, né? Porque ele dá o passe. Ele dá o passe. Mas quem cria a condição de finalização é o drible, não é o passe. Então o drible virou assistência? Não, é um gol sem assistência. Olha lá, o Memphis toca a bola. Toma, Carrilho, se vira. Ele puxa pro lado de cá, volta para trás e bate. Quem criou a condição da finalização foi o próprio Carrilho, não foi o Memphis. Hernan tá comigo nessa, hein? Ele tava até mutado aqui. Vocês podem desmutar André Hernan, porque ele está comigo nessa. Não, a bola não brotou da grama, PVC. Não, ela nasceu do drible. A finalização nasceu do drible. Ele puxa pro pé esquerdo, volta para trás, ele dá um toque para trás. Mas ele recebe de alguém essa bola? Mas isso não quer dizer nada.
Como não quer dizer nada? Claro que não quer dizer nada. Se o Memphis não tá ali, como é que ele faz o A gol? assistência não é um passe que depois obriga o cara a fazer o gol dando um drible. Ela é um passe que cria condição de finalização. Por exemplo, o gol do Estevão contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que contaram como assistência do Veiga. Para mim, não é. O Veiga toca a bola para o Estevão. O Estevão dá um drible estupendo, sai na cara do goleiro. Quem criou a condição de finalizar foi o próprio Estevão. O passe do Veiga foi extraordinário, mas o que deu a condição de finalização foi o drible, não foi o passe. E aí, Samir? Eu estou lendo aqui eu estou lendo aqui agora, Luísa, no dicionário Aurélio. Assistência, quando ocorre um passe para o atacante ou jogador de qualquer posição marcar um gol, é assistência. Tá no Aurélio, Luísa. Não tá, isso é mentira. Agora a gente entregou o PVC. Informação é nosso esporte, isso está errado. Não, é brincadeira, é brincadeira. Olha lá, eu falei, é mentira. Informação errada. Eu tô lendo aqui. Eu tô lendo, ó, Lu, tô lendo aqui no outro Aurélio aqui, no Aurélio que eu tenho aqui, ó. No Oasis. Assistência, quando o jogador assiste a jogada. Então o Memphis viu, ele assistiu. Então mas ele assistiu a jogada ou ele assistiu... Sabe que tem uma diferença da regência verbal, né? Sim. É. Assistir a jogada Se com tem a crase... preposição ou não. É diferente de assistir a jogada sem crase. Com crase é que você está assistindo ao jogo. Você está vendo algo. E Você assistir, você está prestando assistência. Você está ajudando. Prestando uma assistência. O médico assiste o paciente. Exatamente. E a gente assiste a televisão. Ao jogo e a televisão. Gente, desculpa essa aula de português, hein? Desculpa essa aula de português, mas eu lembro dessa aula. Eu era boa em português. Hernan travou, daqui a pouco ele volta. E eu já vou me despedindo do Samir, então. Depois dessa discussão semântica sobre o que é uma assistência, a gente discorda, mas aí que é bom, né? Debate bom é assim. Samir, muito obrigada, hein? Espero você de volta amanhã. Falando da classificação do Timão com tranquilidade, com goleada. É o que o torcedor espera. Podem contar comigo. Quando a gente tiver mais tempo, a gente discute com o PVC a cor certa do café, tá bom? Tá certo. Qualquer discussão com o PVC, ela pode ir longe, gente. Beijo, Samir. Daqui a pouco o Hernan volta, que ele deu uma travadinha de conexão. Deixa que ela divirta. Muito bom. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui no YouTube, porque a gente vai para um break na TV rapidinho e já voltamos. Quem tá esperando falar sobre Vitor Roque? Calma.